agora é o cyberataque que assustou o mundo, né, nos últimos dias. Nós estamos aqui no estúdio com o Clemilson Correia, ele é especialista em segurança na internet, para falar com a gente sobre este assunto, e essa entrevista está sendo transmitida ao vivo no Facebook. Olá, Clemilson, boa tarde, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Olá, Luciana, obrigado pelo convite, é sempre uma honra. Boa tarde para os ouvintes. O que aconteceu exatamente? Como é que foi esse cyberataque, né? Como que isso aconteceu? Ocorre que na sexta-feira, né, foi um grande estopim, muitas pessoas passaram a ouvir falar dessa praga virtual somente na sexta, apesar de ser uma praga virtual já antiga. O que aconteceu foi que ela se valeu de uma brecha do sistema operacional Windows e se propagou de uma forma, se proliferou em todo o mundo, em quase 100 países, e teve uma dimensão, né, muito grande, e por isso que as pessoas, né, comentaram tanto a respeito, apesar de não ser uma praga nova. Já há 21 anos que existe esse mal. Mas dessa forma, assim, em tantos locais ao mesmo tempo? O que acontece é que poucas pessoas sabem, os criminosos virtuais, eles crescem muito, e ao mesmo tempo que eles crescem, eles se sofisticam, né? Eles conseguem novas tecnologias para os seus produtos. Por dia, segundo uma empresa russa de segurança, Kaspersky, são desenvolvidos 300 mil novas pragas virtuais. Então é um mercado muito lucrativo para os criminosos, e por isso há tanta procura. O que aconteceu na sexta-feira foi que se utilizou, né, de armas que uma agência americana, a NSA, tinha, contra eles próprios, né? Os hackers pegaram essas armas virtuais e converteram, colocando um vírus chamado ransomware para conseguir dinheiro, né? Infectar vítimas e conseguir dinheiro a partir dessa ferramenta. E como que a gente se protege disso, né? A gente viu notícia de tantas empresas, instituições fortes sendo atacadas, né? Como que a gente se protege? Olha, Luciana, a única forma de se proteger é através da prevenção. Uma vez que uma empresa ou que um usuário teve os seus dados sequestrados, nós usamos esse termo apesar dos dados estarem lá ainda, contudo os dados foram criptografados, né? Na linguagem popular ele foi embaralhado de uma forma que é impossível ser lido. A única forma é prevenir. Se aconteceu isso com uma empresa ou com o computador pessoal de alguém, não tem outra maneira, você não tem alguma forma de decriptar, de voltar ao normal, né, se não pagando o resgate. Mas nós não aconselhamos que faça isso, porque cada pessoa que paga o resgate, ou cada empresa que paga o resgate, vai alimentar ainda mais esse mercado criminoso. Se a empresa não tem um backup, não tem as cópias de segurança daquele arquivo, ele vai perder a informação. Infelizmente, a prevenção é a única saída. E o resgate era pedido em bitcoins, né? É porque, como eu falei, o ransomware, que é essa praga virtual que sequestra os dados e pede resgate, ele é muito velho, 21 anos. Muito velho para o mercado de TI, 21 anos é extremamente velho. Contudo, naquela época, não existia o Bitcoin e não existia a internet rápida como nós temos hoje. E o Bitcoin, ele é uma troca, né, monetária, financeira, sem passar pelos bancos centrais, sem passar pelos bancos, e de forma anônima. O dono de uma carteira do Bitcoin, ele é anônimo, completamente anônimo. Então é impossível ser rastreado. Tá, agora, a tecnologia do bem, digamos assim, ela consegue avançar também a ponto de proteger as máquinas na medida em que os hackers, né, crackers, desenvolvem vírus? Sim, é possível. Como eu disse, a única forma é a prevenção. Então, nós realizamos a prevenção utilizando ferramentas que nós chamamos tecnicamente de camadas de segurança. É como numa casa, né? Você pode adicionar camada de segurança na sua casa. Uma cerca elétrica, uma outra camada, um pitbull, uma outra camada, né, um portão eletrônico e assim por diante, né, um seguro. Então você adiciona camadas de proteção. Na empresa é a mesma coisa. Então nós temos o antivírus, não somente ter o antivírus, mas ter um antivírus que seja confiável,
Não vale aqueles antivírus gratuitos, viu, Luciana, que as empresas usam. Eu costumo brincar que o antivírus gratuito, ele é um antivírus psicológico. Você tem, aí você dorme tranquilo achando que está seguro. Efeito placebo? É um efeito placebo. Porque como que pode alguém que dá um produto gratuito conseguir fazer engenharia reversa para descobrir vacinas de 300 mil novas pragas por dia? É impossível, sem ter nenhuma receita entrando nessa empresa, a partir desse produto. Então, tenha um bom antivírus, e o antivírus tem que estar configurado adequadamente. Eu tenho casos de empresas que tinham um bom produto, contudo ele não tinha configurado corretamente. E mesmo assim, obviamente, ele pegou a praga virtual. Além disso, você precisa usar software original. Um grande problema no Brasil é que as empresas, o empresário ainda utiliza software pirata. O software pirata, ele só existe porque hackers quebraram a chave do software original. E são os mesmos hackers que roubam os dados através dos ransomwares. Isso significa que quando você utiliza um crack para quebrar o software original e ter o pirata, você está com um malware lá escondido na sua empresa. Então, usar software original, usar um bom antivírus, fazer cópias de segurança. E existe uma série de outras práticas de gerenciamento, de gestão, minuto a minuto, do mais importante que existe na empresa hoje, que são os dados, que vale muito mais do que os ativos físicos, que são os dados das empresas. E quando um programa como o da Microsoft, que foi detectada uma falha e tinha uma atualização, tem que fazer, né? Exatamente. Os profissionais de TI, de segurança, eles trabalham sempre mantendo o parque de uma empresa atualizado. Então, quando a Microsoft ou outro fabricante disponibiliza uma atualização, que a gente chama de patch de segurança, é imprescindível já baixar esse patch, fazer uma análise em laboratório, né, e depois aplicar imediatamente na empresa esse patch de segurança. Ocorre, Luciana, que tem muitas empresas que utilizam sistemas ultrapassados, que nem suporte mais tem do fabricante. Por exemplo, o Windows XP. Por incrível que pareça, existem muitas empresas que usam o Windows XP que já não tem mais suporte da Microsoft, do fabricante. É uma versão totalmente antiga e completamente aberta para falhas e para roubo de dados. Guardar dados também, dados da empresa e tal, num hardware também é o certo ou não? Hoje nós temos uma área muito mais segura, que é chamada nuvem. Temos muitas empresas que já não tem nenhum servidor mais dentro da empresa. Todos os seus dados estão completamente na nuvem. A nuvem é muito mais seguro, incomparavelmente mais seguro do que você deixar os seus dados dentro da empresa. Então, o empresário que está nos ouvindo, é muito importante que ele repense como os dados deles estão armazenados. Se ainda está só dentro da sua empresa, ele precisa imediatamente fazer uma revisão da sua estratégia de tecnologia. Nós temos nuvens muitíssimas, muito confiáveis, inclusive instituições financeiras, né, que exigem muito segurança dos seus dados, estão todos na nuvem hoje. Porque a nuvem é muito mais segura do que eu ter uma plataforma local. Eu já ouvi muito falar sobre a segurança da nuvem, inclusive você mesmo aqui no CBN Maringá, segunda edição, já falou sobre essa questão. Mas eu recebi um vídeo pelo WhatsApp, né, falando de um programa que foi desenvolvido em Israel, e que é um programa que tem um programa que tem a capacidade de resgatar dados de celular, né? Inclusive estaria sendo usado na Operação Lava Jato, porque resgata dados de celular, inclusive dados na nuvem. Isso é possível? Sim, é possível, desde que o dispositivo não esteja protegido. Estas mesmas recomendações que eu passei, das camadas de segurança, antivírus, software original e etc., o mesmo vale para o seu dispositivo móvel. E nós estamos caminhando, Luciana, para uma situação muito complicada, né? Uma vez que hoje nós temos, em média, segundo pesquisa, 5,8 dispositivos numa casa, contando computador, laptop, smartphone. E, segundo essas pesquisas, em 2020 nós teremos 16 dispositivos em cada casa. Eu vou citar um exemplo aqui de um hacker que na Europa, alguns meses atrás, ele travou todas as portas de um hotel e exigiu resgate para liberar. Pessoas que estavam lá no hotel, né, clientes presos dentro do quarto, aquelas portas automáticas com cartão, e o hotel pagou o resgate para liberar as portas, uma cifra muito grande.
Agora imagine, vamos voltar no que eu estava dizendo, imagine numa casa com 16, hoje com 5, com 16 aparelhos, porque a chamada IoT, que é a internet das coisas, né? Que geladeira, televisão, todos os dispositivos da sua casa conectados, a luz, a porta. Imagine o que um criminoso virtual não pode fazer. Então todos os nossos dispositivos, eles precisam estar seguros. Existe então antivírus para o dispositivo Android. Vou dar um dado interessante para o ouvinte. O dispositivo Android, ele, de acordo com o dado de janeiro desse ano, ele já possui 22 milhões de vírus para o Android. Então, é muito importante ter um antivírus atualizado também nos seus dispositivos, como smartphone, tablets, porque segurança ele é vital. Imagine uma situação, Luciane, a filha dos ouvintes, ou o filho dos ouvintes, né, os adolescentes. É muito fácil para um criminoso virtual se passar por alguém da mesma idade, fingir um perfil, enganar a pessoa, e de repente o seu filho, a sua filha está sendo enganado e corre graves riscos e você não está sabendo. Existem ferramentas hoje no mercado capazes de proteger a sua família e a sua empresa. Protege de que forma nessa questão do adolescente que está nas redes sociais? Existem várias formas, né? Uma delas é o chamado controle parental, que você consegue restringir aplicativos, você consegue monitorar aplicativos, você consegue ter históricos de conversas, ou você consegue monitorar tempo, horários em que pode ou que não pode acessar tal informação, que vídeos, a faixa etária, a classificação etária do vídeo que pode ou não assistir, ou do filme que pode ou não assistir. Então o pai, ele precisa monitorar o seu filho, porque o filho, às vezes ele não tem condições de entender que é uma ameaça, né, que está diante dos seus próprios olhos, e ele acaba sendo enganado por esses criminosos virtuais. E esse histórico de conversas, o pai recebe um relatório, assim, digamos, Sim, no final do dia? Tem ferramentas hoje, Luciana, que você consegue acompanhar em tempo real. O que está sendo conversado no Snapchat, o que está sendo conversado no WhatsApp, no Facebook, aonde você quiser. Então, como é uma pessoa que você ama, você deve fazer isso. Os empresários também podem fazer isso com os seus colaboradores, né, a fim de medir produtividade. Enfim, eu defendo a liberdade dentro de uma empresa. Eu acho que os colaboradores eles trabalham e produzem muito mais quando estão livres, não presos. Mas a empresa, na minha opinião, ela tem que focar muito mais na segurança dos dados, como eu protejo esses dados. E mesmo aquele colaborador que trabalha fora, em casa, home office, aquele trabalhador representante que vive viajando com o dispositivo da empresa, é possível ter a máxima segurança, mesmo em dispositivos móveis. Contudo, quem está em casa, é mesmo importante que você proteja, que você restrinja, que você limite o acesso a aplicativos, à internet, enfim. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde. Obrigado, Luciana. Obrigado, ouvintes. Um grande abraço. Conversamos com Clemilson Correia, ele é especialista em segurança na internet. Falamos sobre segurança na internet, como proteger dados. Agora, 4 horas e 36 minutos.